Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Amed, sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando. Oi, Rafa! Bem-vindos, sou o Rafael Faustino e estamos aqui para mais um episódio do Expresso Orlando. O último de 2022, gente. E esse Vai, episódio... 2022. Pois é, e esse episódio vai ser super especial porque a gente vai encerrar o ano falando de estratégias para você que quer curtir os parques em 2023, mas não quer pegar tanta fila, não quer pagar tanto por esse Disney Plus, enfim, quais são as dicas, gente? Quais são as dicas? Então, ó, se você está preparando sua viagem para 2023, esse episódio é para você. Exatamente. Quem era PhD em Fast Pass Plus, tivemos que aprender tudo de novo agora. Ai, meu Deus, que tristeza, saudades, FPS, volta! Foi tão difícil conseguir ficar expert em FPS, e aí quando a gente tá já se achando especialista, pronto, acaba o FPS. Oh, meu Deus do céu, Disney assim não dá. Mas, gente, antes da gente conversar sobre isso, a gente tem alguns recadinhos para dar. O primeiro deles é agradecer aos nossos patrões lá do Patreon. Gente, para quem não sabe, a gente tem uma página do Patreon que está no link do nosso Instagram, da nossa biografia. E o Patreon é um site que você pode apoiar financeiramente o Expresso Orlando. É um valor mínimo, gente, que tá lá. Então, realmente, para você não gastar muito, se você puder e quiser cooperar com a gente vai ficar super feliz. A gente precisa muito para poder comprar microfones melhores, para poder pagar a hospedagem do podcast, para poder pagar a edição. Então, assim, você que quer ajudar a gente vai ficar super grato. E temos pessoas para agradecer, né, Rafa? Nós queremos agradecer imensamente ao Denis Drago, a Maiara Sampaio e a Raíssa Soares, que é a nossa nova patrão, né? Por estar nos incentivando e nos ajudando a colocar os podcasts, os episódios no ar e estar aqui tendo esse momento gostoso com vocês. Sim, gente, muito obrigada. E assim, a gente fica super feliz. Eu fico super emocionada de saber que eles estão esse tempo todo apoiando o Expresso Orlando. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que está no nosso grupo do WhatsApp. Para quem não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp. O pessoal está sempre ajudando lá. Então, se você precisar de ajuda também, pode comentar alguma coisa no nosso grupo. Quem quiser o link, é só mandar uma mensagem para a gente no Instagram. Que qual é, Rafa, o nosso Instagram? @Expresso Orlando Pod. É só entrar lá e interagir com a gente, tanto comentando nas nossas postagens, quanto no nosso direct também. Sim, e falando nisso, gente, nunca é demais pedir, mas é muito importante que vocês deem uma olhadinha lá nos Reels que a gente está postando. A gente está aí podendo ser convidado para o programa de Reels. Então, aproveitem, compartilhem, vejam, deem like. E também vocês podem fazer sugestão do que vocês querem ver. Afinal de contas, eu moro aqui em Orlando, posso mostrar coisas para vocês nos stories, fazer Reels, dar dicas. Então, vai lá e comenta pra gente o que vocês gostam, o que vocês querem ver aqui de Orlando. E também aproveita para assinar o Expresso Orlando aí no seu agregador de podcast favorito, dá 5 estrelinhas no Spotify, dá 5 estrelinhas do Apple Podcast, enfim, aonde você estiver ouvindo o Expresso Orlando, dá a nossa estrelinha aí, por favor. A gente fica super grato. E também vai lá no nosso canal do YouTube, o Expresso Orlando, procura lá no YouTube. E também se inscreve no nosso canal do YouTube para você curtir esses episódios em vídeo lá no YouTube, porque a gente vai começar a colocar todos os episódios lá agora. Fiz uma enquete no Instagram, o pessoal votou, o pessoal quer vídeo dos episódios no YouTube, então a gente aqui, que você está ouvindo a gente, você pode ir lá no YouTube e assistir a gente agora, então. Exatamente, ver os nossos rostinhos. Sim, a gente tá combinandinho hoje, spoiler. Eu tô de branco, eu tô com a blusa do Solar Bears, ó, que é o time de Orlando Que do Ice legal! Hockey. E Rafa também tá com blusa branca aí, foi Eu pro tô ano com novo. um A gente nem aladinho aqui, combinou. ó. Ó, que bonitinho. Então é isso, gente. Vamos pro episódio. Bom, gente, é o seguinte. A gente quer aqui. Vamos falar do início. A Disney não tem mais os Fastpass, que eram os fura-filas deles, gratuitos, que eram inclusos por pessoa, 3 para você agendar antes da viagem e tudo mais. Eles tiraram o Fastpass, colocaram o Lightning Lane, que é pago.
você, para conseguir furar a fila da Disney agora, você precisa pagar o Disney Plus. É um serviço que fica dentro do próprio aplicativo da Disney, que você pode comprar com antecedência, assim que você compra o seu ingresso, ou você também pode comprar lá no parque no dia que você estiver lá. O valor desse serviço depende do dia, do parque, do quão cheio está o parque, etc. Ele vai de 15 a US$ 25. Então não tem como saber até você comprar o seu serviço. Só que esse serviço do Genie Plus, ele é um pouco complexo demais para explicar agora, sim, porque não é o nosso foco. E também a utilização dele não está sendo muito elogiada. Porque, assim, é muito da sorte, sabe? Assim, você não tem como saber quais vão ser as atrações que vão estar disponíveis para você, quais vão ser os horários. Você não tem como saber como que o parque realmente vai estar, se vai estar muito cheio, se vai valer a pena você gastar esse dinheiro ou não. Então, assim, muita gente tem criticado o Disney Plus, principalmente quando você vem de um país como o Brasil, que assim, o dólar não é barato, e aí você vai pagar bastante por pessoa e por dia para você utilizar um serviço que às vezes não vai ser necessário. Tem um episódio sensacional no Passaporte Orlando dos nossos amigos Felipe e Ju, no qual eles explicam tudo, todos os detalhes de como funciona o Disney Plus, que eles usaram já 2 vezes, e eles falaram tudo, tudo. Então, assim, eu recomendo muito que você vá lá ouvir o episódio do Passaporte Orlando. Não sei agora qual é o número do episódio, mas é um dos mais recentes, digamos assim. Não é tanto tempo atrás. E aí você consegue saber mais lá. Mas o que, que é o foco aqui? A gente quer tentar dar dica para vocês e tentar ver como que você consegue fazer os dias nos parques Disney sem precisar pagar por esse serviço. Simplesmente entrando no parque e tentando a sorte de ter um dia incrível com o máximo de atrações possíveis. Então vamos lá, né? Vamos lá, Eu vamos lá. acho que antes da gente começar, é importante, como sempre, e como dizem os nossos colegas Rebeca e Felipe do Rumo a Orlando, alinhar as expectativas sempre, gente. Independente de você comprar o Disney Plus ou não, vai ter fila, vai ser cheio, vai ser cansativo, vai fazer calor. A probabilidade é que faça calor, dependendo da época que você vier, que é quase o ano inteiro. Então, você precisa saber que, ainda que você siga essas dicas, ainda que você compre o Disney Plus, você pode pegar fila, você deve provavelmente pegar fila, provavelmente vai ter multidão. Então, assim, alinhe as expectativas para não se frustrar. Certo, Rafa? Certo. O Disney Genie foi lançado como uma forma de ajudar, né, o visitante do parque a fazer o seu próprio roteiro. Então é algo que o aplicativo meio que lhe dá dicas do que, assim, ele vê onde você está e dá dica do que você pode fazer ali por perto. Porém, de certa forma, é algo frio, é algo um, robótico, né? Então nem sempre a É. dica que é dada ali faz sentido de você seguir. Então é muito importante, de fato, você estudar um pouquinho antes de para poder conseguir tirar o melhor da sua É. visita aos parques. Eu sei que muita gente gosta de viajar assim, sem muito planejamento, né? Aquela coisa de vamos ver o que que dá para fazer. Só que, infelizmente, eu acho que Orlando chegou a um ponto de que tem tanta coisa para você fazer e é tão corrido e é tão concorrido com tanta gente que, se você não se prepara e não se planeja, realmente vai ficar muito difícil. Planejamento é a chave para você conseguir ter uma viagem na qual você vai desfrutar o máximo possível. Então, assim, eu acho que, para começar, a época que você vai viajar é uma coisa fundamental. Claro que tem gente como a Rafael, por exemplo, que está aqui, que trabalha em escola, que infelizmente não consegue vir em qualquer época do ano. Que só pode vir no verão, que só pode vir no fim do ano, e são épocas de alta estação. E, gente, é isso. A melhor época para vir é a época que você pode, é o que É, dizem, é, né? é que é. Mas, se você tiver essa opção, esse privilégio de escolher suas férias em qualquer época do ano, tente considerar os feriados americanos, as férias americanas, o verão.
Se vai ter algum evento especial acontecendo quando você vai vir, como por exemplo, Maratona da Disney, que é um evento que acontece que, cara, nossa, fica super cheio. Fica um trânsito, fica cheio, os parques ficam cheios, é insuportável. Então, tente vir numa época que seja mais tranquila possível. O que isso Exatamente. faz para você, Rafa? É muito importante também pensar que antigamente se falava sobre slow seasons, né, a época de ter menos gente, e não existe mais isso, quer dizer, nem Mais ou menos. pós-pandemia, né? Agora pós-pandemia a gente precisa reestudar como é que vai ficar sendo as coisas, mas sempre vai estar cheio. Vai ter a época que vai estar mais cheio do que o esperado, mas sempre vai estar cheio. É muito importante. Ultimamente, né? As datas mais toleráveis, digamos assim, mais vazias dentro dos parques são geralmente a primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro, logo depois do Réveillon. Só que tem que prestar atenção nas datas também do Run Disney, que tem uma maratona logo aí na primeira semana de janeiro, na segunda semana de janeiro, né? Daí sobe um pouquinho e aí preste atenção, porque entre março e abril é uma data legal para ir também, porém tem o Spring Break aí no meio, então precisa prestar atenção quando vai ser o Spring Break para fugir disso aí. Finalzinho de setembro até mais ou menos início de outubro, né, segunda semana de outubro, interessante, aí começa a pegar fogo os Halloweens, então já enche novamente. E a semana do Thanksgiving e para primeira semana de dezembro, que é quando começa os Holiday Festivals também, então dá uma baixada para depois estourar novamente, né? Exato. Então, eu concordo muito com o Rafa. Eu acho que essas são as épocas que estão mais tranquilas para vir para cá. Indico fortemente vir mais para o final do ano do que ou em janeiro, realmente, porque março, abril, essa época, de fato, se não for Spring Break, é mais tranquila, porém é quente. Já é quente. Né? Então, para você pegar umas temperaturas mais amenas, até vai cansar. Porque isso pode parecer bobeira, mas isso também cansa, porque pensa que tem atração que vai ter fila no sol, tipo a Slink Dog Dash, por exemplo. E aí você vai cansar mais, sabe? Porque você vai pegar fila nessas atrações, você vai estar andando no parque no meio desse sol. Então, podendo vir numa época mais fria ou numa época menos quente, que não existe necessariamente uma época muito fria, depende muito se você vai ter sorte. Agora tem ficado muito frio, mas é raro, tá? Não conte com isso. Então, a época que você vai vir vai ser muito importante. Venha numa época mais tranquila. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é, se possível, também você ficar mais dias, ou se você puder repetir parques, seria bom também. Aí, que parques que você recomendaria repetir, Rafa? Muito legal você separar o Epcot. O Epcot, eles são dois parques dentro de um, por mais que agora ele esteja em desenvolvimento, a segunda parte, porém, eu acredito que um dia e meio é necessário para curtir o Epcot. Ele é um parque muito grande, ele requer muito deslocamento, e no, no clima de Orlando, né, independente de estar quente ou frio, frio você vai estar exposto, quente você vai estar exposto. Então, eu acredito que um dia, uma manhã, assim, até por volta das 4 horas da tarde, você faz a parte das atrações legal e você vai para o World Showcase. E o World Showcase ele é extremamente rico. Então, se você tiver a intenção de conhecer um pouquinho todas as lojas, comer uma coisinha de cada país, beber um negocinho de cada país, não é legal você passar feito uma bala no World Showcase. É muito gostoso, Não. principalmente depois. Na hora você pensa, não tem atração, não tem o que ver aqui, não sei o quê. E depois, quando você volta e você vê o que tem ali, você pensa, poxa, eu deixei de experienciar isso. Então, você fica... Então, eu acho que é legal você voltar um outro dia por volta das 4 da tarde também, um pouquinho mais cedo, e curtir o World Show, somente o World Showcase, porque também é pauleira, né? É cansativo. E o Hollywood Studios, que eu acho que o Hollywood Studios também é um parque hoje que está com muita atração, muita atração, muita atração. E além dessas atrações, existem tantas atrações de brinquedos, como a gente costuma falar, como os shows que tem hora marcada
momento marcado e que, né, precisa, que você gostaria de curti-los, você precisa adequar dentro do seu roteiro aí. Fora que o Magic Kingdom, né? Que o Magic Kingdom Sim. sempre Bom, foi o parque de 2 dias. então aquela coisa, se possível, tentar pegar aí pelo menos para repetir uns 2 parques, vai. Se puder mais. Mas assim, se puder repetir parque, você já fica um pouco mais tranquilo, né, porque aí o que você não viu um dia, você consegue ver no outro dia. E então, assim, dependendo. E aí, claro que espaçando esses dias. Então, se você puder ficar mais dias, melhor, porque você não precisa ir todos os dias para parque, porque isso é muito cansativo. É possível, mas você precisa ter muito pique, ter muita energia, ter muita disposição. Inclusive, a gente tem um episódio aqui com meu primo, que é personal trainer e formado em educação física, falando sobre isso, sobre como que você se prepara fisicamente para os parques, porque, gente, é uma maratona. Cada dia de parque é uma maratona. Quem nunca veio, a gente sempre fala isso, e tem gente que fala: Meu Deus, eu não tinha noção. Vocês não têm noção. É cansativo. Então, assim, se você puder espaçar isso para você ter um dia livre, passar um dia na piscina do hotel, passar um dia dormindo até mais tarde, para, sabe, ou dormir mais cedo no outro dia para você acordar mais tarde, relaxar, então isso é ótimo também, se possível, né? E a terceira coisa que eu quero considerar também, antes da gente ir para as estratégias em si, é os crowd calendars, que existem vários sites com esses calendários. Um dos mais famosos é o Touring Plans, que esses sites eles vão botar os calendários de multidão dos parques, né? Os calendários de lotação dos parques. E eles costumam ser bem assertivos, né? Então, assim, quando você estiver planejando a sua viagem, é importante checar esses calendários e ver para qual dia você gostaria de ir para tal parque. Porque, assim, as chances de você conseguir acertar e esse dia ser menos cheio são melhores. Então, acompanhar esses calendários é uma coisa boa também. Vamos então para as estratégias. Vamos Vamos lá. para as estratégias. Eu acho que a primeira estratégia, que já era uma estratégia antes e que continua, é o rope drop. Rope drop nos parques é sempre muito bom. E o que é rope drop, Rafa? O Explica para o rope pessoal. drop é você chegar na hora que o parque vai abrir. Ou seja, o rope drop, ele geralmente ele recebe esse nome porque é quando ele segura os visitantes em um ponto, né? No caso, o Magic Kingdom ali no hub. Então, as lands, as Que é na áreas, frente elas do estão... castelo, né? Exato, Você perdão. consegue ir até a frente do castelo. Exato. Então, todas as áreas, elas estão é, Fechadas, assim. fechadas por cordas e a rope, no caso, quando ela desce, você você Consegue. pode entrar e passar, né? Então, o rope drop é justamente você estar ali para na hora que baixar a corda você entrar. Os parques tendem a encher com 2 horas depois do rope drop. Então, se o parque abre às 9, tendem os parques a estarem cheios a partir das 11. Então, nessas 2 horas, são 2 horas que você consegue matar muita coisa importante, que vai passar o resto do dia com fila muito grande ali naquele primeiro momento. Exatamente. Então, assim, o rope drop funcionava muito melhor antes da pandemia, porque a gente sabe que agora os hóspedes de hotel Disney podem entrar no parque meia hora antes, todos os dias. Então, assim, tem grande chance de quando você chegar no parque para fazer o rope drop, o parque já tem algumas atrações cheias. Ainda assim, não vai ser o mesmo cheio. Então, assim, ainda que você consiga pegar uma atração popular e pegar meia hora de fila porque você chegou e fez o rope drop, vale a pena. Ainda assim, vale a pena. Porque tem atração como, por exemplo, a Flight of Passage, mas a Flight of Passage a gente vai falar depois. Deixa eu mudar de atração. A Seven Dwarfs, por exemplo, do Magic Kingdom, ou até mesmo a Space Mountain, do próprio Magic Kingdom. Ah, o Safari do Animal Kingdom são atrações que costumam estar bem cheias durante o dia e com pelo menos 80, 90 minutos de fila. Então, se você chega no parque para fazer um rope drop e pega essas atrações com 30, 40 minutos, você já saiu ganhando, porque você já tirou uma da frente.
né? Então, no caso do Magic Kingdom, mais especificamente, eu acho que é sempre bom dar essa dica. Rope Drop, gente, entra direto na Frontierland. É a melhor land para ir de manhã no Magic Kingdom. Quase ninguém vai para lá. Você consegue pegar a Splash Mountain, Big Thunder Mountain com 5, 10 minutos de fila fácil. O Piratas do Caribe com 10 minutos. Eu acho que a que mais fica cheia é a Jungle Cruise, que deve estar com uma meia hora, mas ainda assim, meia hora comparada ao que é a Jungle Cruise durante o dia. É super rápida. Haunted Mansion, super rápida, 15, 20 minutos. Você faz aquela área do parque em uma hora, vai, uma hora e meia. Então, assim, cara, faz o Rope Drop no Magic Kingdom e vá pra Frontierland. Não tem erro. Não tem erro. Exatamente. E quem gosta de atração infantil, né? As crianças não tendem a estar no parque de 9 horas. Então, a Fantasyland, né? Também pode ser uma, uma, uma dica por causa do Peter Pan, que é o dia todo também muito cheio. O It's a Small World não tanto, mas o Peter Pan é uma, se puder Sim. incluir aí também, né? É uma boa dica. Sim, e caso você, assim como eu, seja muito fã da Space Mountain, é porque o negócio é que assim, todo mundo, não todo mundo, tá? Mas é uma. Não sei. A psicologia explica por quê. A maioria das pessoas tende a virar sempre para a direita quando o parque abre. E a Tomorrowland, no Magic Kingdom, é para a direita. Então, a maioria das pessoas corre para a Space Mountain. Ainda assim, ela tem menos fila essa hora da manhã. Às vezes ela tem 20 minutos, 30 minutos, o que também é muito vazio se comparado a Space Mountain durante o dia. É. O que acontece é que a Space Mountain tem duas montanhas, né? Ela tem duas. São duas atrações dentro do espaço. Então, onde no decorrer do dia é uma para stand-by, né? Para que você chega sem aditivos, e a outra que você tem é o Lightning Lane. De 9 horas da manhã, logo na hora que o parque que abre, digamos assim, não tem o Lightning Lane, Exato. né? Aham. Então, as duas estão funcionando para todo mundo. Então, acaba sendo mais veloz o processo de Exatamente. da atração em si. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que da Tomorrowland você tem como aproveitar aquelas coisas que estão lá com menos fila ao decorrer do dia. Enquanto que na Frontierland e na Adventureland, elas vão só aumentando. Então, assim, a Haunted Mansion cresce, a Splash Mountain, se tiver calor ainda por cima, cresce muito a fila. A própria Jungle Cruise cresce demais a fila também. E enquanto que a Tomorrowland, você consegue pegar um Buzz Lightyear, um Astro Orbiter, com menos fila do que esse outro lado. Então, eu acho que fica mais tranquilo você deixar essa área do parque para depois e começar pelo Frontierland. Já Concordo. no Hollywood Studios, eu vou dizer o seguinte: eu chequei antes da gente começar a gravar aqui em Orlando. A gente começou a gravar por volta de 8 e pouquinho, 9 horas da noite. A atração do Rise of the Resistance, que é a atração do Star Wars, estava com 95 minutos de fila. Agora eu pergunto para você, quantos minutos de fila estava a Torre do Terror? 100. 140, 140. Gente, pode trazer Star Wars que for, ninguém bate a Torre do Terror naquele parque, entendeu? Então, assim, minha recomendação, não tem para onde fugir. Chegou no Hollywood Studios, eu faço o rope drop para Sunset Boulevard e eu vou direto para a Torre do Terror. Se você quiser ir para a Torre do Terror, essa hora é a hora que ela tá mais vazia. Então, para mim, a Torre do Terror seguido de Aerosmith é o começo do dia. O que que você E a acha? Torre do Terror, ela é super instável, né? São quatro carrinhos, porém tem dias que só funciona dois, tem horas que só funciona um, tem hora que tá lá 40 minutos, mas também tem hora que tá lá 140 minutos. Então, assim, ela é bastante instável. Então é interessante você talvez já matar ela logo ali no início mesmo, de fato. Faz o Aerosmith ali também, como elas duas são super distantes do resto do parque, depois parte lá pro Tá. parque. É. Exato. Então, assim, eu acho que vale a pena também nesse comecinho da manhã ir direto para a Mickey Mini Runaway Railway. Eu acho que durante o dia, à tarde principalmente, ela fica muito busy.
A Toy Story Land também, mas assim, o Hollywood Studios é um parque que é um pouco mais complicado de pensar sobre isso, mas eu ainda acho que é melhor deixar essas atrações do Toy Story Mania por causa do calor, principalmente também, mais para o fim do dia, porque a Slink Dog Dash é no sol, e eu não sei se compensa tanto assim, se faz tanta diferença você ir de manhã ou à tarde ou no fim do dia para Slink Dog Dash. Eu acho que ela fica mais ou menos aí com muita fila independente, sabe? Então, Mas é muita é isso. fila, ela é muita fila constante. Não é tipo a Torre do Terror que pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja tolerável, como pode ser que seja absurdo. Mas Sneak Dog Dash ela é constante, ela é sempre 60, 70 minutos, 75 minutos, né? Exato. Principalmente nesse horário assim de sunset, como é que eu digo isso? De pôr do sol, né? Ela vai ficando mais Sim, tolerável nesse momento, tanto do calor quanto de quantidade de gente ali, até porque Toy Story Land tem esse ar de ser mais infantil, sim. então as crianças já estão meio cansadinhas nesse momento, então a Land vai ficando um pouco mais tranquilo. É. E assim, eu acho que também cabe dizer aqui que o comentário que eu vou fazer para Rise of the Resistance serve para Flight of Passage no Animal Kingdom. O rope drop faz todo mundo ir para essas atrações. É para lá que essas pessoas vão. É igual o Magic Kingdom com o Seven Dwarfs Mine Train. As pessoas fazem o rope drop para ir direto para essa atração. Então, já fica com muita fila quando o parque abre. Eu não recomendo, porque todo mundo quer ir para lá. Então, eu deixaria mais para o final do dia. É importante ver que horas que o parque vai fechar. Se possível, procura comprar um dia de ingresso que o parque vai fechar mais tarde. Por exemplo, hoje o Magic Kingdom fecha às 11. E os fogos são às 9. Então, muita gente vai embora depois dos fogos. Isso significa que você tem um parque muito mais vazio do que antes para você depois dos fogos. Então, assim, procura um dia que o parque vai fechar mais tarde para você assistir o Fantasmic, não perder, imperdível, gente. Faça o que você quiser. Você deixa de ir no Rise of the Resistance, mas você não deixa de ir no Fantasmic. Um Fantasmic é crime. Você não faz nada naquele Hollywood Studios, mas no Fantasmic você vai. Você paga o ingresso só para ir pro Fantasmic. E aí, assim, vai assistir o Fantasmic. Depois do Fantasmic, não sai do parque, não, gente. Acabou o Fantasmic. Vai lá pra Rise of the Resistance. Vai estar muito mais vazio, com certeza, depois do show. O que você acha, Rafa? Eu Concorda? concordo, eu concordo, concordo. De fato, às vezes você pega mais fila, né, no início do dia, no rope drop dessas atrações, do que pós-almoço, ou até mesmo no início, nesse sunset novamente, um pouco antes do horário do show noturno. Uhum. Ah, E o Rope e Drop o no Animal Animal Kingdom Kingdom? nem tem, né? Sim, o Animal Kingdom. Show noturno. Agora, uma coisa que me deixa um pouco receoso é a atração quebrar e você não conseguir. Fechou, não vai mais. Lógico, a atração vai ficar aberta, você vai poder entrar até o último minuto do parque aberto. Depois que o parque fechou, infelizmente você não entra mais. Mas até todo mundo que está na fila entrar, a atração em tese vai rodar. Mas pode acontecer da atração ter algum malfunction e ela parar e não funcionar mais no decorrer do dia. Ou seja, se você deixar, às vezes, para ir no final do dia, corre o risco de. Então, eu, como sou um pouco medroso, Você iria primeiro nela, então? não sei por quê. Porque esse meu pensamento, eu tenho um Fast Pass ali, né? E agora eu não tenho mais Fast Pass. Então, eu vou ter que repensar toda a minha estratégia de. Então, eu vou colocar esse episódio no ar, porque esse episódio vai ser o último de 2022, a gente tá gravando no dia 28, então esse episódio vai no ar amanhã ou depois de amanhã. Mas eu prometo, já vou até agendar aqui o Hollywood Studios. Vou 2 dias no Hollywood Studios e eu vou fazer esse teste. Eu vou um dia fazer rope drop e ver quanto tempo eu vou esperar. E eu vou deixar um dia para ir para o Hollywood Studios, quando o parque estiver fechando, para ver como é que vai ser. E aí depois eu vou. Quem não segue a gente ainda, Expresso Orlando pode, eu vou mostrar lá no Instagram e depois eu vou Razão. no Reels para vocês verem o que vale mais a pena. Mas me cobrem. É, com certeza, com Mas certeza. E é importante porque, assim,
como a gente está falando questão de épocas de ano, né? Por exemplo, agora a gente está na holiday seasons, então, em tese, os parques funcionam um pouco mais tarde. E não porque o parque vai fechar às 11 que o show de encerramento vai ser às 11. O show de encerramento estava marcado às 9 e ele vai ser às 9. Então tem essa dádiva. Quando a gente vem nas slow seasons, né, onde os parques vão fechar mais cedo, então isso acaba ah, encavalando, né? A gente acaba não tendo essa, essa, essa possibilidade de curtir o parque pós show de encerramento. Mas é preciso prestar essa atenção também, prestar atenção nisso também. Sim, Eu vi agora desculpa, agora né, nessas holiday seasons, o Hollywood Studios incluiu um segundo Fantasmic e o parque vai funcionar até mais tarde. Isso é Então, muito legal. é sempre importante, gente, ver esse tipo de informação, acompanhar esse tipo de informação, ter o aplicativo da Disney, ver os horários, porque isso faz muita diferença. Às vezes você não sabe que isso vai acontecer, e no dia que você vai, é importante você olhar quais são os horários que tem No show, qual dia. é, exato, e ficar acompanhando. Mas assim, o Rafa não sabe, ele ficou meio receoso. Eu ainda voto que seja melhor ir no Rise of the Resistance pro final do dia. Vamos ver, vou botar à prova isso. E torcer que Mas, o brinquedo não posso... quebre. Exato, mas por que o Rafa tá falando isso? Porque, infelizmente, o Rise of the Resistance tem tido bastante problema com manutenção desde que abriu. Não é uma coisa nova, é uma pena, não sei porquê, não sei a explicação, mas a atração, ela tem quebrado bastante, assim, né, Não desde que são abriu. abelhas. Não são abelhas. É... Enfim, referências, né? Quem acompanha Expresso Orlando sabe. E, e é isso, eu deixaria o Star Wars mais pro final do dia. E depois a gente vai falar do final do dia também para complementar isso aí. Vamos agora de Rope Drop do Animal Kingdom. Para onde você iria, Rafa? Eu acho que eu iria pra Everest. Você não tá conectado comigo, eu iria pro Safari. É verdade. Porque olha É só, porque tem aquela questão os animais são mais ativos, né? Fica muito quente de meio-dia, então 9 horas é aquele horário mais, exato. né? Mas é Os verdade. animais estão Tem mais razão. ativos, é melhor para ver os animais. O Safari é uma fila muito grande durante o dia também. A Everest também. Porém, a Everest tem single rider. Eu acho que a Everest vai mais rápido a fila do que aquele Você tem Manjaro razão. Safari. E saindo da Kilimanjaro Safari no Rope Drop, a Everest ainda vai estar vazia e a Dinosaur ainda vai estar vazia. A Kali River Rapids, se tiver aberta, não vai ter aberto ainda, porque ela costuma abrir depois, ela costuma abrir às 10 ou às 11. Então você vai ter tempo de ir na Everest, ir na Dinosaur, ver aquele lado lá e depois ir na Kali River Rapids assim que abrir, para pegar sem fila também. Sinceramente, o Flight of Passage não vai fazer diferença na fila durante o dia, assim, de manhã para durante o dia. Não acho. Eu acho que isso não existe mais. É muito grande a fila quando abre, é muito grande a fila no almoço, é muito grande a fila tarde. Vai fazer diferença no final do dia, que aí a gente vai conversar daqui a pouco. E o Rope Drop do Epcot? O meu rope drop no Epcot era o Test Track, mas agora eu só consigo pensar na Cosmic Rewind. Eu Mas a não dando. Cosmic Rewind, gente, olha só, importante dizer, tá? A Cosmic Rewind até esse momento é fila virtual, então você tem que ter sorte, né, de conseguir fila virtual. Temos no nosso Instagram, mais uma vez, @ExpressoOrlandoPod, um videozinho que eu fiz explicando 100% como você consegue pegar um boarding group, um dos primeiros boarding group. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Não faz diferença a hora que você vai para a fila da Cosmic Rewind. Você pode pegar um dos primeiros boarding group e ir no final do dia só na atração. Eles vão deixar você entrar, não importa a hora. Não importa o seu grupo. Você tendo um boarding group, você pode entrar na atração. Essa é uma coisa que eu não tinha certeza, porém, a última vez que eu fui ao parque, eu perguntei. Então, confirmado oficialmente, real oficial. Se você tiver um boarding group, você pode depois. Você não precisa. Você acordou lá para pegar o boarding group 7 da manhã, você pensa, meu Deus do céu, eu vou pro parque às 8. Não. Vai mais cedo para fazer o rope drop, mas não precisa se preocupar com ela. Uhum. Eu Ótimo. iria direto para Test Track também. Test Track, o Soaring, ele
é mais. Ele tem uma capacidade maior, né? E o Soaring também deu uma queda gigantesca, né, nas filas. Ele era, assim, filas gigantescas e agora as filas estão mais toleráveis. E o Test Track costuma quebrar também. O Test Track, por mais que tenha single rider, ele também é o sistema dele não é tão rápido quanto as outras. Então eu acredito que fazer o Test Track ali já mata logo aquele lado, porque também nem todo mundo faz a Mission Space, né? E daí você vai para outro lado e faz as coisas com Você mais calma. viu que a Mission Space estava com uma fila gigantesca esses dias? A maior fila do parque era dela, estava maior do que Frozen Ever After. Eu fiquei O quê? chocada. Aham, falei, gente, da onde? Mas olha, O na Frozen verdade, Ever After, tá. licença. Ele ainda tá abrindo junto com o Parque às 9, não? Ele tá abrindo junto com o parque. E é isso que eu ia falar também, a Ratatouille. E aí eu vou mudar de estratégia. Eu não iria mais pro Test Track, não. O que eu faria? Se você aí puder fazer, faça. Eu iria pra Boardwalk. Tentaria um café da manhã na Boardwalk. Uma reserva de café da manhã. Se você puder escolher um café da manhã, se você pretender tomar um café da manhã, tome o café da manhã na Boardwalk. De preferência o mais cedo possível, porque aí você da Boardwalk já vai para a entrada do Epcot que tem ali na França, entendeu? E fica esperando o rope drop dali. E dali, assim que tiver o rope drop, você já corre pro Ratatouille, porque vai ser a chance de você conseguir o Ratatouille com menos fila possível. E, e o Ratatouille abre junto com o parque, porque, gente, o World Showcase no Epcot, a parte dos países, não abre junto com o parque, eles só abrem às 11 da manhã. Mas as atrações da Frozen e do Ratatouille abrem junto com o parque. Então, se você quiser pegar a Ratatouille, que é uma das atrações novas, com pouca fila, eu faria isso. De lá eu ia para Test Track. Eu acho que eu faria isso. É. É cansativo. Eu tô pensando. Test Track. Não, perdão. A Ratatouille aproveita o Frozen Ever After, que vai estar ali no caminho. Talvez Uhum. você pegue e depois Test Track, tá? Mas para depois voltar de novo pro É que eu sempre esqueço do cansativo. Frozen Ever After, porque eu não gosto do Frozen Ever After. Eu dispenso essa. Seu coração congelado. Mas, quem quiser acompanha aí como é que. E a gente já pode ir acompanhando o horário também, né? Das atrações, ver o que você quer mais fazer. Mas eu acho que vale a pena sim fazer isso. E depois aproveitar o resto à noite. E essa horário também que o parque abre é o horário que a Soaring fica mais vazia. A Soaring fica geralmente 10, 15 minutos, gente. Soaring é uma das melhores atrações do parque. É a que tem menos fila quando o parque abre. Incrível. Aproveita e vai lá 2 vezes, assim. Vai seguido. 1, 2, 3. Então esse é o rope drop. Essa é a primeira estratégia para já conseguir matar um monte de atração. A segunda estratégia são os late hours. Então vamos falar das evenings agora. Que assim, se você quiser pegar o parque com menos fila, sem pagar muito, não tem o que fazer. Você tem que acordar cedo e dormir tarde. Essa é a estratégia, porque você tem que ser o primeiro a chegar no parque e o último a sair. E aí, como é que é essas coisas? Aí tem algumas questões. Primeiro que esse parque fecha mais tarde, naturalmente vai ter menos gente, porque nem todo mundo fica até tarde assim. Então, criança não fica até muito tarde, por exemplo. Então, as chances das atrações da Fantasyland no Magic Kingdom, por exemplo, tá mais vazia, são grandes, porque as crianças já vão indo para casa 10 horas da noite, não é muito comum. Segunda parte são os shows. Aí, gente, é uma polêmica, uma controvérsia, porque durante shows e paradas, as atrações tendem a ter menos fila. Porque as pessoas querem assistir os shows e paradas. Então, se você puder repetir o parque e aguentar um dia não assistir o show, resistir esse. Eu sei, as pessoas estão viajando, é lindo, as pessoas querem ver. Mas, se você resistir, vale a pena. Vale muito a pena. Olha, no Magic Kingdom principalmente, a Seven Dwarfs, primeiro que ela é lindíssima, durante o show de fogos, a gente tem vídeo lá no Expresso Orlando do Reels também. É lindo demais ver os fogos dali. É lindo demais ver os fogos de trás do castelo, deixa eu te ver, ali naquela área da Fantasyland. É muito lindo. E, cara, Seven Dwarfs, a gente fica com 5, 10 minutos de fila.
que não tem coisa melhor. Não tem horário melhor para ir na Seven Dwarfs do que horário de show de fogos. Não tem. O Fantasmic você não pode perder. Mas o Enchantment você pode. O que você Polêmica! acha, Rafa? Não, eu concordo. De fato, o show de fogos ele é muito bonito, ele é, digamos que, imperdível. Mas se você tem 2 dias, se você já assistiu um dia, eu acredito que isso é uma possibilidade de você fazer esse movimento, né? Você ir para as atrações mais concorridas durante o dia nesse horário, né? Então, você também pode tentar se posicionar ali na frente do castelo, num local fácil de acessar o Fantasyland que é por trás do castelo. Então, uma das laterais, né? E você tentar assistir dali. Não vai ser exatamente na frente do castelo, mas vai ser próximo. E, e aí, dali, pelo menos um dos dias, sabe? Se você tiver 2 dias. Porque, assim, se você tiver um dia só, assiste o show, sabe? Não dá para perder, é imperdível. Mas se você tiver 2, eu acho que vale a pena o segundo dia você ficar mais ali na lateral. E assim que terminar, você já corre para lá, porque já vai estar mais fila, que todo mundo vai pensar em fazer isso, mas vai ter bem menos fila. E preste atenção, se o parque vai fechar depois do show e não Sim. no mesmo horário. Que aí é uma outra estratégia também, tá, gente? Porque assim, como o Rafa estava falando, o que são as Lightning Lanes, né? Que é o Genie Plus. São horários de fila virtual que você reserva. Porém, esses horários eles estão disponíveis do horário de abertura do parque ao horário de encerramento do parque. Então, vamos supor que o parque vai abrir das 9 da manhã às 10 da noite. Não existe nenhuma chance de ter uma Lightning Lane marcada para 10 e 10 da noite, porque o parque fecha às 10. Então, às 10 da noite, a fila, que é a fila expressa, ela é fechada, encerrada. Então, todo mundo que já está na fila normal anda mais rápido, porque eles vão querer terminar essa fila o mais rápido possível. Só tem essa fila ali, não tem a outra. Enquanto tiver a outra das pessoas pagando para estar lá, eles param a fila normal e vão deixando a galera passar, e vão deixando a galera passar. É isso que empaca, né, a vida. Mas o parque fechou, não tem mais esse problema. Então, essa é uma estratégia sensacional, gente. Você entrar na fila da atração, faltando 5 minutos para ela fechar. Não nem se preocupa, eles não vão expulsar você. Você vai poder ir na atração e ela vai muito mais rápido. Eu já fiz isso. Já fiz com a Seven Dwarfs. Já fiz com a Flora Passage. Você já fez, Rafa? Não, nunca fiz. Eu já fiz. Nunca Realmente fiz vale a por quê? pena. Porque eu acredito. Eu tô aqui tentando lembrar, mas como eu sempre vou. Não sei mesmo, porque. ah, eu tava aqui pensando, não, eu sempre vou quando os parques fecham. Os parques sempre fecham na hora dos fogos, mas não necessariamente julho, né? Julho, os parques funcionam até mais tarde e tal. Eu acredito que porque minha mãe, quando eu vou com mãe cansada, terminou, quer ir logo embora, não quer ficar mais essas 2 horas. Então eu realmente nunca consigo ficar esse tempo extra, sabe? Então eu Pois nunca fiz é. isso, não. Mas assim, quem Mas puder, quiser economizar, quiser, né, né, fala. quando eu fui em janeiro, os parques fechavam na hora do show, de fato. Os shows, inclusive, era depois que o parque fechava. Então eu não consegui Entendi, fazer isso. entendi, é. Mas assim, se não for o caso, gente, se for realmente o caso do parque fechar depois do show de fogos, ainda que seja meia hora, você pode esperar o relógio, não precisa ir pra fila não, senta, fica de boa tomando seu milkshake, faltando 5 minutos você Ai, entra na milkshake. fila. Faltando 5 minutos você entra na fila e vai super rápido, não passa de 40 minutos, não passa. Eu fiquei exatamente 40 minutos na fila da Seven Doors e na fila da Flight of Passage, e isso foi quando a Flight of Passage foi em 2018. Então, tipo assim, a Flight of Passage tinha recém-aberto, tava com fila de no mínimo 3 horas, eu fiquei 40 minutos. Então, assim, vale a pena. E quem me deu essa dica de estratégia, eu não vi nenhum site. Quem me disse isso, não para mim, foi um cast member da atração do Kilimanjaro Safari. Foi a primeira vez que eu fui no Safari à noite.
o parque estava próximo de fechar. Eu acho que faltavam uns 20 minutos para o parque fechar. E quando o motorista foi deixar a gente, né, que ele foi se despedir, ele falou assim: galera, vocês já conheceram a atração do Flight of Passage? Olha, dá tempo ainda, viu, gente? Vocês não se preocupem, porque ninguém vai expulsar vocês da fila. Se vocês irem até a hora do parque fechar, vocês podem entrar na fila. Daí eu, como? E pode, gente. Então é isso. Faltando um minuto. Sim, Você pode esperar lá, ver o relógio deles. Ó, o parque fecha às 9, tá 8h59, você pode entrar na fila. eu não sei se ainda é o caso, mas também Dinosaur, ela tava fechando antes da pandemia, 1 hora antes do parque fechar. Ou seja, se o parque fecha às 8, o Dinosaur tava fechando às 7, sei lá por quê. Então eu cheguei lá às 7h05 e eu levei porta na cara. Então Ah, é, tem que tem prestar que se atenção nisso. atentar, prestar atenção Ah, nisso aí. Não sei se Dinosaur ainda tá dessa forma. E até então Dinosaur era a única atração que tava dessa forma. Todas elas então, ficam. eu tentaria fazer a mesma coisa com a Rise of the Resistance, se não estiver quebrada. Eu faria isso se eu fosse muito fã de Star Wars, fizesse muita questão de ir nela, eu faria um rope drop nela. Se não for o caso de você ser tão fã assim de Star Wars, eu faria o rope drop na Slink Dog Dash. O rope drop não, desculpa. O late night. Eu ficaria no final da noite na Slink Dog Dash. Primeiro porque ela é maravilhosa à noite. E ela tá sempre com fila e a chance de você pegá-la com menos fila possível é essa hora. Então eu faria. Ficaria até tarde, no máximo de tarde possível, para pegar a Slink Dog Dash. O Uhum. que você faria na É, Hollywood Studios? eu acredito que sim, porque se você for fã de Star Wars, você vai querer talvez assistir o show na frente do Chinese Theater, né? Ainda tá tendo, Tá. né? Então pode ah, rolar esse clash aí. É um show legal, mas também não é um show que você precise assistir, não. Você, não. Você precisa, o Pode, único que você precisa assistir é o Fantasmic, é gente. Já fantástico, falei. exatamente. Mas eu acho que sim, eu acho que sim. A Slink Dog Dash ou o Rise of the Resistance. Como eu disse, eu sou ansioso. Eu não iria conseguir ficar esperando o Rise of the Resistance até o último minuto, porque ela vai quebrar e eu não vou conseguir ir. Então eu vou tentar ir um pouco mais cedo que isso. Eu deixaria a Slink Dog Dash pro último. Ok, talvez seja uma boa estratégia também. Essa hora, de toda forma, faz assim, enquanto tiver, se você tiver a sorte de ter duas sessões do Fantasmic, você vai na primeira, e enquanto está tendo a segunda, você vai para a área do Star Wars. Se não, você assiste Fantasmic, depois, quando estiver tendo o showzinho lá do Star Wars na frente do Chinese Theater, você vai para a área do Star Wars. Eu acho que de toda forma, esses horários de showzinho são os horários que tem mais chance durante o dia de estar com menos fila. Lembrando que a Smuggler's Run tem single rider. Então, assim, gente, abuse e abuse do single rider. Single rider, você vai sozinho, você não vai junto com o seu grupo. Aquelas pessoas que sobram nos assentos, eles vão encaixando os single riders. Às vezes, muito raramente, você dá sorte deles colocarem você junto com a pessoa que está com você, porque eles precisam de dois single riders de uma vez só. Mas não conte com isso. A maioria das vezes é você sozinho. E eu tenho zero problema com isso. Aí, geralmente, as filas são muito mais rápidas e é ótimo. Então, eu iria lá na Smuggler's Run à noite. No single rider deve ser assim, ó, super rápido. E aí, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui o que mais eu tenho. Eu acho que foram basicamente isso. A gente não comentou sobre a parada do Magic Kingdom. Porque a parada do Magic Kingdom é muito linda. Só tem uma, mas de novo, se você for 2 dias, ou se você, sei lá, não for tão grande fã de personagem assim, eu recomendo deixa a parada pra lá e vai nas atrações, principalmente nas atrações muito infantis, como a Fantasyland, que vai estar muito mais vazia. Concordo, concordo. Porém, eu fui em 2020 e no segundo dia que eu fui no Magic Kingdom, eu simplesmente não vi a parada. Eu vi no primeiro dia, no segundo dia eu não vi, e eu não digo eu não vi a parada, mas eu não sabia nem que ela estava acontecendo. Eu não lembro onde é que eu estava. Eu sei que quando eu dei fé já tinha passado e eu nem vi. Sabe, eu não vi nem tipo a comoção, não vi gente parada. Eu não lembro, eu não faço ideia onde eu estava. Mas eu não vi nem nada acontecer para dizer, olha, tá rolando a parada, então por isso que tá assim, tá, aqui está assim. Então
Eu não sei se eu tive uma sorte ou um azar, mas a parada das 3 horas do Magic Kingdom não parece fazer muita diferença para as filas, não. Continua tudo do mesmo jeito, né? Talvez. Não sei. Não sei se eu tô falando Não, besteira. assim, com certeza não do mesmo jeito, né? Porque tem muita gente que assiste a parada. Então, muita gente fica por ali. Eu continuo com muita fila, porque tem muita gente que não sabe que tem a parada, tem muita gente que não liga pra parada. Exato. Conheço muita gente, o que é uma tristeza também, porque é muito lindo, vale super a pena você Exato. assistir, E, mas tem gente que nem vê, né? exato. E tem outra questão. Esse horário, que é o horário entre 11 e 3, 4, 5 da tarde, é o horário que o parque vai estar muito cheio, independente de estar cheio ou não. Né? É o horário que vai ter mais. O pico de pessoas vai ser nesse horário. Então, de qualquer forma, graças a Deus, existe essa parada para desviar um pouquinho. Não é muita coisa, porém, é o máximo que se consegue, tendo em vista que é o horário de pico, né, do parque. Uhum. Agora sim, sobre o Epcot, eu queria dizer que eu só vi uma vez na minha vida o Epcot fechando depois do show de fogos, e foi nessa época aqui de dezembro, final de ano. Nunca mais na minha vida eu vi isso acontecer, inclusive agora, recentemente, também nunca vi acontecer. Então, o Epcot é uma coisa que é a parte dessa estratégia da noite, porque se você quiser assistir o show de fogos, você não tem como ir numa atração depois, porque o show de fogos é o final do parque. O parque fecha mesmo, é o comum, né? Assim, pode ser, acompanhe, pode ser que aconteça alguma coisa, o parque fique aberto, mas, gente, em 6 anos que eu moro aqui, nunca vi, só vi uma vez, que foi em 2018, quando eu fui. Não, 2018? 2017. 2017, só essa vez. Que eu fui nessa época de fim de ano e o parque tá fechando às 11, o show de fogos era 9h30, 10 horas, sei lá, e o parque tá fechando às 11. Só, nunca mais. Então, o É, Epcot não sei se é tão válido assim. Eu acho que é é, melhor você se preocupar com alguma atração, se fizer muita questão, assim, porque eu acho que o Epcot é muito tranquilo para fazer as atrações na parte da manhã. exato. Exato. E tem outra questão também, por exemplo, o castelo, né, o show da noite do Magic Kingdom na frente do castelo, você tem plenty of space, né? Você, lógico que é interessante você ficar mais ali perto do castelo para ver direito as projeções, um pouco mais para trás para você ver os fogos, mas espaço, beleza, tá ali. O Fantasmic, não. Ou você chega cedo e pega um bom lugar, ou você chega tarde e você vê do canto, do canto, do canto, do canto, do canto, E não é aí é muito legal. ruim. Não é. Exato. Então, o Epcot, você tem esse benefício de você pode estar chegando na hora do show e você vai ver o show de qualquer forma. Depende. O Harmonious, não. Oh, O Harmonious, enquanto ele estiver lá, que infelizmente não vai durar, eles já vão trocar o Harmonious. Não consegue ver de qualquer lugar do parque, da lagoa, você só consegue ver ali da frente. Então você precisa chegar cedo para ficar ali na frente, senão você não consegue ver direito. triste. Não vi Harmonious. Ah, o Harmonious não. Ai, Rafa, você não deve pegar o Harmonious então, né? Oh, não acredito, é tão lindo. É muito lindo. Quando você assiste de frente, é muito lindo. Aqueles troços vão sair dali, não. Ah, então, eu acho que sim. Eu Não só tem queria nada saber um mais. pouquinho mais sobre o Disney Genie. Genie Ah, Plus. Genie Genie. Plus. Então tá, então vamos, gente, encerramos as nossas dicas. Use as nossas dicas, eu acho que você consegue aproveitar bastante. Vou explicar um pouquinho como que é, então, o Genie Plus. Então é o seguinte, o Genie Plus, se você decidiu não pegar e quiser pegar em cima da hora, você pode fazer isso. É só você entrar no aplicativo. E lá no aplicativo ele vai estar dando a opção de você adquirir o Genie Plus. Você vai precisar ter um cartão lá no aplicativo, compra. Aí vão aparecer as atrações que estão disponíveis. Só que vão aparecer as atrações que estão disponíveis e o horário mais próximo que elas têm disponível. Então vamos supor assim, a Peter Pan, vamos supor que agora seja 10 da manhã. Aí vai aparecer Peter Pan, 1 da tarde. A Seven Doors não tá incluído. Small World, meio-dia e meio. Não significa que não tenham outros horários, mas você não vai ver todos os horários que ela tem disponível. Você só vê o primeiro horário que tem disponível, o próximo horário que tem disponível. E aí você pega esse horário. O negócio do Genie Plus é que você pode ir, o pessoal fala stacking attractions, que sabe aquele, quando o pessoal fala de stacking pancakes, que tem as panquecas americanas uma em cima da outra assim?
que aí eles vão juntando, sabe? E fazendo uma pilha. Então, o pessoal tem falado de fazer pilha de atração, assim, juntar. Porque você consegue pegar a primeira atração às 7 horas da manhã. Você tem que acordar e você consegue pegar de casa. Às 7 horas da manhã, você agenda uma primeira atração. Você só Você agenda só. uma por vez. Uma por vez. Você só agenda uma por vez. Então, se eu chegar 10 da manhã e pegar um Space Mountain 9 da noite, Não, não, aí calma. Uma por vez naquele horário, entendeu? Porque você pode ir agendando de 2 em 2 horas ou depois que você usa, entendeu? Então, por exemplo, assim, você pegou uma atração às 7 da manhã, você pegou a. Vamos botar o Magic Kingdom. Você pegou a Space Mountain para 11 da manhã. Aí, não, 11 não, meio-dia. Você pegou às 7 da manhã, de casa ainda do seu hotel, você pegou a Space Mountain meio-dia. Você só pode pegar a próxima atração 2 horas depois que o parque abrir. Então, 9 horas abrir o parque, você só consegue pegar, selecionar uma outra atração às 11 da manhã. Aí vamos supor que você entrou lá e às 11 da manhã tinha Big Thunder Mountain para 3 da tarde. Aí você selecionou a Big Thunder Mountain. Você não usou nenhuma das duas ainda, as duas estão lá para tarde. Aí você não consegue pegar outra, você só consegue pegar outra à 1 da tarde, que é de 2 em 2 horas, entendeu? Aí 1 da tarde, você vai lá ver o que que tem. Aí vamos supor que 1 da tarde, ou você usou Space Mountain meio-dia, aí você vai poder pegar outra, entendeu? É assim. Então, ou você pega outra quando você usa, ou de 2 em 2 horas você consegue ir agendando. uhum, Só que aí, assim, qual o problema disso? Tem vários problemas. Primeiro, que você vai ver algumas atrações que não necessariamente tem muita fila. E aí estão aparecendo lá e você não precisa delas, sabe? Tipo, você queria pegar o Genie Plus, porque assim, esse que é o negócio, você não sabe, você não tem como saber. É muito na sorte, sabe? Então, a minha amiga, por exemplo, que foi comigo, que eu fiz com ela queria comprar, ela mora aqui, então para ela $15 é bem tranquilo. Ela mora em Nova York, então tipo assim, ela veio preparada. O sogro dela é rico, então ela falou assim: "Não quero saber, tipo, o avô vai pagar e vai pagar para todo mundo e é isso aí". E aí ela me deu o celular dela pra ficar vendo pra. E a gente tava na Fantasyland. E ela falou assim: eu só quero porque eu não quero que minha filha pegue em uma fila. Tipo, ela se estressa, bebê e tal. Cara, aí ela foi me deu, pega aí. Quando eu fui olhar, assim, ela deu muita sorte. Porque esse foi um dia de Magic Kingdom que o Peter Pan's Flight estava 30 minutos, gente. A Space Mountain tava 15. A Space Mountain tava 15 minutos das 11 horas da manhã. Então ela deu muito assim. Foi no final de semana do Halloween, vocês têm noção? Então, assim, depois, eventualmente, começou a encher, assim, meio-dia, 1 hora da tarde. Mas na hora que ela tava vendo, pega aí. Aí, assim, apareceu Peter Pan's Flight pra 1 hora e meia. Eram 9 horas da manhã. Peter Pan's Flight tá 30 minutos. Aí, It's a Small World. Você pode pegar It's a Small World pra meio-dia. It's a Small World tá 5 minutos de fila. Eu vou ficar gastando meio-dia? Não, eu vou querer pegar uma outra atração. Aí, assim, não valia muito a pena. Não aparecia nada para ela que valia a pena, porque não tinha mais a Space Mountain que corre esse risco. Você tem o risco de você não ter disponibilidade para as atrações que você precisa. Porque a Space Mountain não tinha, a Splash Mountain não tinha, a Haunted Mansion não tinha. Não aparecia horário disponível, entendeu? já Só tinha apareciam sido. essas atrações que já tinha sido sold out, assim. Todo mundo já tinha pegado horário para elas. Então elas não aparecem. Aí você vai e compra um negócio contando que você vai poder ir para tais atrações, só que você não sabe se você vai ter disponível, porque outras pessoas podem pegar. Você pode pensar: não, peguei para Space Mountain meio-dia, é isso. Então vou ficar de boa, com certeza vai ter para outras atrações. Aí você chega lá, aí só tem Dumbo, It's a Small World. Aí não tem Peter Pan, não tem Space, não tem Haunted Mansion, não tem Jungle Cruise, não, só Você tem consegue, Aladdin, você consegue entendeu? cancelar ou trocar? Não. Não, você consegue, não consegue trocar. Você consegue. Para você trocar, você tem que cancelar. Aí você cancelar é aquela coisa, você libera o seu horário para alguma pessoa pegar. Então, assim, pode ser que você tenha sorte de. Porque você não consegue ver o que está disponível para você cancelar, entendeu? Para você ver o que está disponível, você precisa cancelar e depois tentar.
Esse que é o negócio. E aí Então, você pode ficar atualizando para ver se aparece alguma coisa. pode. Pode. Quando você tá na sua vez de conseguir pegar alguma coisa, Uhum. pode. E essas 2 horas são infinitas, ou seja, você não para em 3. Você pode pegar quantas atrações. Não, se você não usar, vamos supor que às 7 da manhã você conseguiu achar a Space Mountain para 5 da tarde. Aí às 11 da manhã no parque você pegou a Big Thunder para as 4h30, entendeu? Aí, tipo, 1 hora da tarde você achou a Splash Mountain para 2 da tarde. E você vai acumulando, entendeu? Aí eu não sei ainda porque eu não assisti, mas, gente, tem milhões de vídeos na internet dizendo como você, estratégias de como você acumular as atrações no Disney Plus. Sim, Aí as já são top. outros 500, aí já são outros 500, mas é basicamente isso. Então, o Disney Plus, ele é muito assim da sorte, entendeu? Você vai pagar US$ 15, que vai, ajuda. Como é na sorte, pode ser que você pegue um parque muito lotado e que ainda que sejam só essas atrações assim, porque se o parque estiver muito lotado, as chances são de que as atrações mais populares não estejam disponíveis. E aí você pagou US$ 15 para pegar Dumbo, It's a Small World, entendeu? E Country Bear Jamboree, não, cadê? Mas assim, ainda assim, tudo bem, é uma fila a menos que você vai Sim. pegar, entendeu? Se tiver a xícara disponível, é uma fila a menos que você vai pegar. Ah, Tomorrowland Speedway. Tomorrowland Speedway, entendeu? Porque as atrações que são mais concorridas é muito difícil ter muitos horários, sabe? Só em dias que estão mais tranquilos. Mas aí é aquela coisa, dias que estão mais tranquilos, será que vale realmente a pena você pagar um mínimo de US$ 15? Porque agora é 15 a 25. Aí vamos supor que você paga 25. E é um dia super concorrido. E tem outra coisa também. Aí tem as atrações individuais. Aí as atrações individuais você paga mais caro, né? Porque você paga esse valor para uma só. Aí vamos supor que você pagou para Rise of the Resistance, que foi o que aconteceu com o Felipe e com a Ju. Eles pagaram a Rise of the Resistance. E aí eles só conseguiram achar horário para mais tarde. E aí o que, que aconteceu? A atração quebrou. Aí eles tiveram que ir até o Guest Relations para solucionar o problema, porque eles pagaram. Eles pagaram, mas você não tem assim vários horários disponíveis. É o horário que aparece. E aí, para eles, apareceu só o horário da noite. E aí é um risco. Aí você não entrou na fila pensando, eu tenho esse horário garantido, que eu paguei. E aí acontece isso, entendeu? Aí que acontece? Você não vê a atração, porque a atração quebrou. Então é tudo um risco, entendeu? Que você está correndo. E aí, assim, é aquela coisa de novo. Se você financeiramente não for um problema para você, ah, compra. Tipo assim, como diz em inglês, doesn't hurt, né? Não custa nada, Não vai doer. não vai doer se você conseguir, se não doer no seu bolso, se não for um problema, porque para muita gente a gente sabe que né? Mínimo US$ 15 por dia por pessoa, se você tiver uma família grande, dá por cima, ou se você for vários dias, imagina aí. Você vai o quê? Pagar pelo menos uns US$ 100 por pessoa para 4 parques, quase isso, se for 25, né? No dia. Então, US$ 100 é bastante dinheiro, né? Para você correr riscos, sabe? E o fluxo, ele é alto? Do Digo, que lembrando do Fast Pass, onde a gente para o Fast Pass passar. O Lightning Lane. o Lightning Lane é a prioridade da prioridade da prioridade. Eles param a fila normal até. Porque Lightning Lane, literalmente, a pessoa tá pagando, né, pra ir. Então, assim, ó, vai. É igual o Express do Do Universal. Universal. E muita gente paga, muita gente adere. O Muita fluxo gente na paga. fila do Lightning Lane é muito grande. É, muita gente paga. Não sei se agora que mudou, né, para 2023, não sei se mudou porque vai ficar um pouquinho mais caro. Mas mesmo assim, muita gente paga, principalmente americano, né? Porque US$ 15 não é muita coisa para eles. Quem se programa para fazer uma viagem dessa, US$ 15, tipo, essa minha amiga de Nova York mesmo. O sogro dela é rico, mas ainda que o sogro dela não pagasse, eu lembro que ela deu o celular da amiga dela para mim e falou: "Ai, compra para ela para mim também".
enquanto eu vou aqui no trocar fralda, sei lá, alguma coisa. Eu falei assim, mas tem certeza que você quer? Ela falou assim, ai, guria, $15, compra aí, sabe? Tipo assim, $15 é uma maçã caramelada ali. Que eu dou uma mordida, entendeu? hein, Jorge? Ah, ela é tipo $15, mas quem ganha em dólar, $15, imagina, gente, como se fosse R$ 15, sabe? Então, vale muito mais a pena. Tem amiga minha que mora em Boston, que de vez em quando ela vem para passar o final de semana, que a mãe dela mora aqui. Ela vem com o marido, vão só no Magic Kingdom, vão só no Hollywood Studios, sabe? Tipo, 2, 3 dias. E eles compram. E eu sempre falo, vocês compraram, gente? Aí ela, ah, lógico, $15. Tipo, por que não, sabe? Então o pessoal compra mesmo. E no Hollywood Studios, o que é por fora? O Rise of the Resistance? Rise of the Resistance somente. Só o Mickey Minnie tá incluso? O Tá Sneak Dog incluso. Dash tá incluso? Tá incluso também. Ah, Eles bom. estavam. Precisa isso daí, essa é uma coisa que precisa sempre ver, porque eventualmente eles mudam e colocam duas atrações. Mas de praxe é só uma atração popular por parque que é paga parte. E aí é a Seven Dwarfs, a Rise of the Resistance, se eu não me engano, é a do Remy, que tá no Epcot, e a Flight of Passage, claro, no Animal Kingdom. Então essas são pagas à parte, de vez em quando eles incluem mais uma, aí no Magic Kingdom é Space Mountain, no Hollywood Studios é a do Mickey, no Epcot eu não me lembro, mas eu acho que é Frozen, e no Animal Kingdom eu não me lembro também. Não sei. Mas é isso, gente. Então, assim, os parques estão mais caros, as passagens estão mais caras, tá tudo mais caro, o dólar tá mais caro, tá tudo mais caro. Os aluguéis de carro estão mais caros, a gasolina tá tudo mais caro aqui, infelizmente. O mercado tá mais caro, tá tudo mais caro. E cada vez mais tá difícil de conseguir fazer esses parques, mas eu acho que dá certo. Você, Dá você foi certo. no trem? Ainda não. Quase que eu chorei de emoção quando eu vi os vídeos, Rafa. Eu disse, já, já. Eu fiquei tão feliz. Eu não esperava que fosse tão breve assim. Eu fiquei tão feliz quando eu vi aquele vídeo do trem. Eu quero Vai- muito. Será que eles vão voltar para a abertura do parque ali? Seria bom. Ai, eu vou Seria chorar. lindo, mas eu acho que não. Acho que é muito apertadinho ali na frente, né? É, mas é tão lindo. Ai, Eu eu concordo. queria. Eu concordo. Eu Quando eu vi, a queria. primeira coisa que eu pensei, aí depois eu já vi o Welcome lá na frente, eu fiz, não. Ai. Ai, mas é muito lindo. Wonderful! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, das nossas estratégias. Se você aí teve em Orlando recentemente e fez alguma dessas coisas, comenta lá pra gente no nosso Instagram se realmente valeu a pena. Que se você fez alguma coisa a mais que a gente não comentou aqui, pode ser que a gente não saiba, então conta pra gente. Espero que vocês tenham 2023 ótimo, um feliz ano novo com a família de vocês e que estejam aí com o Expresso Orlando por mais um ano. Não abandona a gente, fica aí. Não, gente, um beijo. Até mais. Beijão. Valeu.